Olá você mais uma vez, juntos, Biologia, professor Cornélio, vamos juntos estarmos destacando hoje aspectos muito importantes que complementam a nossa aula anterior. Vamos falar um pouquinho mais sobre vírus e vamos falar hoje sobre doenças. Lembrando que vírus, veneno, algo que parasita, que não tem metabolismo próprio, que tem DNA ou RNA. Vamos falar, portanto, das principais enfermidades ou doenças provocadas por esses vírus. Claro, são inúmeras, a gente vai destacar algumas, especialmente vamos avaliar como os exercícios ligados ao Enem e aos grandes vestibulares têm explorado de uma maneira as viroses. Os vestibulares e o próprio Enem não têm enfatizado de uma maneira muito específica a questão relacionada à sintomatologia, à patogenia, ou seja, detalhes muito específicos das doenças, mas sim a ênfase maior tem sido dada exatamente relacionando ao conhecimento da transmissibilidade ou das próprias características que os vírus apresentam. E é essa ênfase que nós vamos estar dando hoje. Lembrando que talvez ele possa pedir para você diagnosticar qual é o caráter da doença no sentido de se a doença é uma doença contagiosa, portanto ela é transmitida por um micro-organismo ou até um macro-organismo, pode ser uma doença, ele coloca lá, é sífilis, é vírus ou bactéria. O AIDS é vírus ou bactéria, isso é importante você saber diagnosticar. Então temos viroses muito fáceis de serem hoje lembradas, como Zika vírus, como AIDS, como dengue, febre amarela, chikungunya, como sarampo, a rubéola, varicela, da mesma maneira a raiva, a poliomielite, são inúmeras doenças virais que obviamente provocaram e provocam grandes problemas na humanidade. E nós vamos avaliar com vocês alguns aspectos ligados a essas viroses. Então hoje o nosso conteúdo está ligado a viroses, que são viroses, doenças provocadas por vírus. Acompanhe. Então nós vamos ter aqui inúmeras doenças, inúmeras viroses que afetam a espécie humana, afetam plantas, afetam outros animais. A nossa ênfase, claro, está associada àquelas que afetam a espécie humana. E eu gostaria de pegar aqui com vocês uma tabela. Essa tabela é disponibilizada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde disponibiliza essa tabela aqui, uma comparação entre 3 doenças. As 3 doenças aqui são transmitidas pelo mesmo vetor. Então o vetor aqui é o Aedes aegypti. E nós vamos ter essas 3 doenças, Zika, chikungunya e dengue. Vamos ao caracterizar aqui, colocar uma sintomatologia para que você que vive em área onde a contaminação acaba sendo bastante significativa, possa estar atento para verificar se de repente você não tem uma sintomatologia associada a alguma dessas enfermidades. Então a importância aqui está ligada também, até para uma questão de saúde pública. Por exemplo, se o indivíduo tiver dengue, dengue está na tabela, se você dá uma analisada, aparece na coluna, na última coluna, aquela coluna que está com uma cor azulada. Quais seriam as características associadas ao indivíduo que apresenta essa enfermidade? Elas são muito parecidas com o indivíduo que apresenta chikungunya ou que apresenta Zika vírus, ou que apresenta febre amarela, que nem foi colocada aí. Uma coisa interessante a se destacar. Por exemplo, a febre. Febre é um sintoma, que na dengue é bem característico. Ela é alta e de início imediato, sempre está presente. Quando se analisa Zika vírus, ela é baixa e pode estar presente. É uma diferença. Chikungunya, ela é alta e de início imediato, quase sempre está presente. Então, se você analisar com essa característica febre, eu praticamente não consigo separar chikungunya de dengue, mas Zika vírus sim. Outra coisa, as artralgias, as dores nas articulações. No Zika vírus, elas são leves que podem estar presentes. Chikungunya, dores intensas e presentes em quase 90% dos casos. Agora, dengue, dores moderadas e quase sempre presentes. Então aqui nós vamos ter em chikungunya uma característica bastante expressiva que são as artralgias, ou seja,
as dores nas articulações. Manchas vermelhas na pele, os eritemas, aquelas manchas vermelhas, né? Zika vírus, quase sempre presentes e com manifestações nas primeiras 24 horas. Tá? Chikungunya se manifesta nas primeiras 48 horas e pode estar presente. E na dengue pode estar presente. Então aqui é mais típico de quem? De Zika vírus. Coceira. Zika vírus pode ser leve, intensa e pode estar presente. Chikungunya, presente em 50% a 80% dos casos e a intensidade é leve. E na dengue é leve e pode estar presente. Então não é uma característica muito boa para definir essas doenças. Vermelhidão nos olhos. Zika vírus pode estar presente. Chikungunya também. E dengue não está presente. Então, na verdade, poderia ser um critério para poder tentar excluir um pouco a dengue. Tá? Na verdade, nós vamos ter aqui uma série de características bem interessantes e que são fáceis de serem avaliadas por você, especialmente que vive em áreas de risco, e ver se você se enquadra dentro dessas características. Lembrando que você, em suspeita de contaminação, não deve usar nenhuma substância à base de ácido acetil salicílico, o AAS, porque o AAS ele está associado a inibir o processo de coagulação ou dificultar a coagulação. Tá? Só que o patógeno, o vírus, tem o mesmo efeito. Então, se você tiver o AAS mais essa carga de vírus, você pode ter um processo hemorrágico. Por isso, qualquer medicamento no Brasil que contém o ácido acetil salicílico, ele vai obrigatoriamente te informar que esse medicamento não pode ser utilizado em caso de suspeita de dengue, chikungunya, zika vírus, porque, obviamente, existe um risco de hemorragia. Você pode estar me perguntando, Cornélio, e o que tem a ver a dengue clássica com a dengue hemorrágica? Tá? Então, nós vamos ter dois tipos de dengue aqui. A dengue clássica e vamos ter a dengue hemorrágica. A dengue clássica, ela pode ser provocada por qualquer um dos 4 subtipos do vírus. Tem 4 subtipos de vírus. O vírus da dengue 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos imaginar que você pegou um subtipo e você tem lá o subtipo 1. Ok? E o teu organismo reagiu bem e você está imunizado. Ou seja, você produziu anticorpos. Aí você viaja para uma outra região. Nessa outra região existe ali o subtipo. Vamos imaginar o subtipo 4. E você teve contato com o subtipo 4. Não se sabe certo por quê. Mas esses anticorpos produzidos aqui contra o subtipo 1, eles podem atuar quando você pega um segundo subtipo de vírus, acentuando os processos hemorrágicos, como se fosse uma doença autoimune. Então a dengue hemorrágica é pegar dengue uma segunda vez de um segundo subtipo, um subtipo que não estava circulando naquela região ou que você não tinha pego ainda. Tá? Então isso é a dengue hemorrágica. Gente, tomem cuidado para não marcarem como verdadeiro qualquer tipo de questão que relaciona obrigatoriamente Zika vírus à microcefalia. Tá? Essa relação obrigatória não deve ser feita. Ok? Vamos lá para alguns exercícios? Antes disso ainda, deixa eu só retomar aqui uma outra enfermidade interessante, a AIDS. Tá? A AIDS, também conhecida por SIDA, ou seja, o que significa? Síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas da imunodeficiência. Da imunodeficiência adquirida. Ou seja, não é genética. Síndrome é um conjunto de sintomas. O que é imunodeficiência? Deixa o sistema de defesa
obviamente, abalado, não funcional. E aí, obviamente, essa doença também é adquirida, ou seja, ela não é genética. A síndrome da imunodeficiência adquirida, ela detona exatamente aquele que pode nos defender, que é o nosso sistema imune. O vírus da AIDS, vamos colocar aqui o HIV, como nós comentamos na nossa aula anterior, ele é um retrovírus. Ele é um retrovírus. Ou seja, é um vírus que tem a enzima transcriptase reversa. Vou fazer um pequeno esquema para você aqui. Tá? Nós temos dois tipos de linhas de defesa, que nós vamos estudar em imunologia. Nós temos uma imunidade chamada humoral e nós temos uma imunidade chamada celular. Olha só como é que acontece. Quando nós somos atacados por um micro-organismo, vamos imaginar que aqui nós temos uma bactéria. Essa bactéria, ela é para ser fagocitada, degradada por um macrófago. O macrófago, se ele não conseguir degradar a bactéria, ele se torna, o macrófago a gente pode representar assim, como uma célula apresentadora de antígeno, ou seja, uma célula que apresenta o problema. O que é que vai acontecer? Quem vai diagnosticar que o macrófago está com problema é a célula chamada linfócito T CD4, que está ligado à imunidade celular, não tem anticorpos. O linfócito TCD4, ele estimula os linfócitos B, da mesma maneira que ele pode formar células de memória. Os linfócitos B, eles estimulam a formação de plasmócitos e também de memória. E os plasmócitos estimulam a formação de anticorpos. Então, os anticorpos não têm memória. Memória tem os linfócitos B. Ok? Agora, olha que interessante. O vírus da AIDS, ele vai destruir exatamente os linfócitos TCD4. Se ele destrói os linfócitos TCD4, não tem linfócitos B, não tem memória, não tem plasmócitos, não tem anticorpos. E tem mais um detalhe, os linfócitos TCD4, eles estimulam a formação dos linfócitos TCD8, os killer, os matadores. Os linfócitos T, CD8 e CD4, eles fazem parte da imunidade celular, não tem anticorpos. E os linfócitos B, da imunidade humoral, com anticorpos. Se o HIV detona o TCD4, não tem TCD8, não tem linfócito B, não tem plasmócito, não tem anticorpo. O indivíduo, portanto, ele fica imunossuprimido. Então, o que pode acontecer? Ele pode chegar à falência múltipla porque ele não tem mais defesas. Então, algumas sintomatologias colocadas aqui. Ó. O indivíduo com soro positivo ele tem dor de cabeça, tem a garganta arranhada, tosse seca, bolinhas vermelhas ou feridas na pele, dor nos músculos, dor nas juntas, espessamento das unhas, diarreia, náusea e vômito, fraqueza e etc. Na verdade, são doenças oportunistas que matam o indivíduo. O indivíduo não morre por AIDS, mas decorrente, sim, de ter, obviamente, o sistema imune afetado. Então ele morre, por exemplo, de sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer. Ele morre de tuberculose, uma doença oportunista, e assim por diante. Tá? Então nós temos aqui, obviamente, algumas questões clássicas relacionadas ainda a uma outra doença importante também, Que doença é essa? Então nós falamos aqui sobre uma outra doença interessante que nos tem afetado bastante nos últimos tempos, que é o sarampo. Tá? Então nós vamos ter aqui o sarampo, que se tornou uma epidemia no Brasil no último ano, que é uma doença transmitida via aérea. Então, por contato de gotículas de saliva no ar, estando próximo de pessoas que estejam contaminadas. Então, a transmissão ocorre
vamos colocar bem grande aqui, ó, do sarampo, de pessoa a pessoa através de gotículas na respiração e mesmo no ar com vírus vivos. Tá? Vivo entre aspas, né? Não sabe nem se é um ser vivo, né? Então, como é que se previne? A vacina tríplice viral, MMR, né? Que é a vacina também que vai prevenir contra a rubéola e cachumba. Tá? Então, deve ser ministrada das seguintes formas: 12 meses, dose única, 4 a 6 anos, primeiro reforço, e 12 anos, o segundo reforço. Tá? Então, em caso de surto epidêmico, a faixa de 1 a 19 anos, né? A primeira dose tem que ser dada de tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, a segunda dose no intervalo mínimo de 30 dias, né? Para imunizar essas pessoas. E na faixa etária de 20 a 39 anos, uma dose de vacina tríplice viral basta. Né? Como é que se trata do indivíduo que tem sarampo? Basicamente, um antitérmico, descanso, bastante hidratação, aliviar os sintomas, que são a febre, né? E tentar evitar que essa doença ela progrida e possa gerar algum tipo de síndrome respiratória aguda e levar até a pessoa a óbito. Ok? Aqui nós vamos avaliar agora com vocês algumas questões que apareceram sobre alguns tipos de viroses interessantes. Primeira aqui, muito significativa, tem que ser avaliada com muito carinho, que é o HPV, papiloma vírus humano. O HPV faz parte do grupo de caudovírus. As verrugas genitais causadas pela infecção do vírus foram estudadas desde a antiguidade, porém o vírus só foi descoberto há 40 anos. Pode-se afirmar corretamente que, gente, o HPV ele pode ser pego pelo simples contato. Existem inúmeros tipos de HPVs. O HPV 11, HPV 6 são altamente carcinogênicos. Podem provocar câncer de colo de útero, câncer de garganta, câncer de boca. Tá? Por isso que é interessante, obviamente, a prevenção em relação ao HPV. Como é que é feito? Através da vacina. A vacina hoje é disponibilizada para meninos e meninas, tá? De 12 a 13 anos de idade, os meninos. As meninas podem ser um pouco mais jovens. 2 doses. Então diz o seguinte, a principal forma de se adquirir HPV é através da ingestão de alimentos contaminados. Não tem nada a ver com alimento. Principalmente contato sexual. Tá? O câncer de colo de útero não pode ser causado pelo HPV. Pelo contrário, 90% dos cânceres de colo de útero estão ligados ao HPV. O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. Sim, ele pode permanecer latente por muitos anos. E mesmo assim a pessoa pode contaminar. Não há tratamento nem vacina para o HPV. Há tratamentos e há vacinas. Portanto, a alternativa correta, a letra C. A notícia de jornal citada a seguir, chama atenção para uma virose altamente contagiosa, transmitida por contato com saliva, e geralmente associada a surtos durante o inverno e a primavera. Secretaria de Saúde investiga se Goiânia enfrenta surto de cachumba. Tá? Neste ano, 55 pessoas tiveram diagnóstico, principalmente estudantes. Aí lá, vacina tríplice viral que protege contra a doença aplicada nos postos. Então, a notícia ali. Essa doença é causada por um RNA vírus envelopado da família do paramyxovírus, HPIV. As demais doenças que também afetam a população humana e que são causadas pela mesma família do vírus são. Tá? Vamos lá, vamos eliminar primeiro aquilo que é absurdo, que você sabe que não é. Ó, nós pegamos aqui, ó, a AIDS é um retrovírus, então já não dá. A herpes é um vírus que tem DNA, já não dá. Vamos lá. Raiva é catapora, sarampo, bronquite e pneumonia. O termo bronquite é pessimamente aplicado. Tá? Existe asma brônquica, não bronquite. E pneumonia é bactéria, então que já não dá. A gente vai jogar fora por eliminação. A B, vai jogar fora a D, vai jogar fora a E. Ficamos entre a C e a A. Então vamos ter lá, linfoma de Burkitt, raiva e catapora. Então catapora com certeza é, que vai aparecer aqui e aqui. Tá? Raiva, gripe, poliomielite e o linfoma.
Então, ó, o que vai aparecer, o que se repete? Só a catapora. Então, ó, uma questão muito detalhista que cobrou a família Paramyxoviridae. Alternativa, nossa, aqui tem um erro crucial. A população humana que são causadas pela mesma família de vírus, gente. Pneumonia é bactéria, tá? Bronquite, arma brônquica não dá. Tá? Na verdade, nós não vamos ter resposta nessa questão aqui. Uma questão que está furada. Não existe alternativa correta. Tá? Questão 16. Desculpe. Universidade Federal do Pará, 2016. Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril aguda, geralmente benigna e autolimitada. Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir, ao espirrar. Existem 3 tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. Os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. Os vírus influenza A são ainda classificados em subtipos de acordo com as proteínas de superfície: hematoglutinina, HA ou H, e neuraminidase, NA ou N. Dentro do subtipo de vírus influenza A, o subtipo H1N1 e H3N2 circulam atualmente em humanos. Alguns vírus influenza A de origem aviária também podem infectar humanos, causando doença grave, como o caso da AH7N9. Ministério da Saúde. Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas a respeito do tema exposto acima. A vacinação é uma intervenção mais importante na redução do impacto da influenza. Claro, né, gente? Pacientes infectados se beneficiam da administração de vacinas, pois essas diminuem a severidade dos sintomas. Se ele já está infectado, não dá mais para dar vacina. Tem que dar remédio para inibir os sintomas, ou para amenizar os sintomas. Os sintomas mais sérios da gripe A, causados pelo H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes, possivelmente por conta da menor imunidade desses grupos contra o vírus. Claro. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque estimula a produção de anticorpos específicos, como qualquer vacina. Tá? Portanto, 1, 3 e 4, nós vamos ficar aqui com a letra D. A febre Zika vírus é uma doença aguda, cujo vírus causador da doença foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação, em 1947, após a detecção em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela na floresta Zika, em Uganda. A figura a seguir representa as unidades da federação com casos autóctones, típicos que vieram do local, não vieram de fora, de febre pelo vírus Zika, com confirmação laboratorial até a semana epidemiológica, 9 de abril de 2016. Tá? Gente, autóctones são casos do local, tá? Que ninguém trouxe para lá. O cara pegou naquele local mesmo. A gente tem, gente, em praticamente todos os estados. Tá? Então, aqui poucos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que não tivemos casos, né? O Acre, nem Roraima. O restante foram praticamente, no Sergipe também, Paraíba não tiveram. Né? Nesse sentido, analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. O Zika vírus é um DNA vírus do gênero Flavivirus. Até o momento são conhecidas e escritas 2 linhagens de vírus, a africana e outra asiática. Né? Zika vírus, tá? No mesmo patamar da febre amarela, da dengue. Professor, eu fiquei com dúvida do DNA vírus ou RNA vírus. Tá? Segura um pouco. A febre do Zika é uma doença viral transmitida principalmente por mosquitos tais como Aedes aegypti, só sublinhar, sim, caracterizado por exantemas maculopapular, tá, na região do olho, pruriginoso, com coceira, febre intermitente, hipertermia conjuntival, não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor de cabeça. Apresenta evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Gente, só decoreba aqui, né? Só decoreba, tá? O principal modo de transmissão descrito do Zika vírus é por vetor. No entanto, está descrita na literatura científica a ocorrência de transmissão ocupacional
em laboratório de pesquisa e perinatal, além da possibilidade de transmissão transfuncional. Ou seja, tem o caso da contaminação por contato sexual do Zika vírus que foi colocado aí. Em relação às medidas de prevenção no controle da febre por vírus Zika, deve-se reduzir a densidade vetorial, ou seja, matar os mosquitos, por meio da eliminação da possibilidade de contato entre o mosquito e a água armazenada em qualquer tipo de depósito, impedindo o acesso das fêmeas por intermédio do uso de telas, capas ou mantendo seus reservatórios ou qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos. A proteção individual, por meio do uso de repelentes, nem pode ser implementada pelos habitantes. E, assim como a dengue, a febre Zika e a febre chikungunya, é uma doença infecciosa febril causada por um vírus, sendo como vetor exclusivo o mosquito Aedes aegypti. Não é exclusivo, né, gente? Então não podemos marcar. Então a alternativa verdadeira, a primeira é falsa, a última é falsa, né? O restante são verdadeiras. Então aqui era RNA vírus, e a última está errada porque o vetor não é exclusivo, tem vários albicópteros, é um outro Aedes que também transmite, né, Zika vírus. Então nós ficamos com FVVVF seria a alternativa A. Uma questão bastante decoreba e uma questão um pouco chata. Observe a figura que nós colocamos para vocês aí, tá? Sintomas, né, etc, etc. Aí diz assim: a partir da análise da figura, considere as afirmativas a seguir. Os mosquitos do gênero Aedes representam os agentes etiológicos. Agente etiológico é o causador da microcefalia em bebês. O mosquito não tem nada a ver, né, gente? Uma medida profilática que pode impedir a expansão dessa tríplice epidemia é evitar a proliferação de mosquitos transmissores. Claro. Caso a vacina contra a dengue seja liberada, ela tornará as pessoas protegidas dessa doença e diminuirá os casos de chikungunya e Zika vírus. Gente, a vacina contra a dengue já está liberada no estado do Paraná e vai estar em São Paulo esse ano também. Tá? Mas ela é específica, tá? Portanto, não dá para marcar essa aqui, falso. A ocupação de áreas que apresentam alta incidência de mosquito do gênero Aedes aumentam a chance de transmissão do vírus da febre, chikungunya, do Zika vírus e da dengue às populações humanas. Claro, porque é o mesmo, tá? Vetor. Né? Portanto, 2 e 4, fechamos aqui com a letra A. Aqui nós podemos revisar algumas doenças, algumas enfermidades causadas por vírus e, obviamente, falar um pouquinho da sintomatologia, dos cuidados e da prevenção. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.